Tá. Então eu estava lá na Unicamp, né? Eu tinha, sei lá, acabei gostando muito da Unicamp nesse período que eu fui para lá, né? E apostei bastante lá, né, nessa minha busca, assim, pelo mestrado. E aí as duas tentativas que eu fiz lá foram frustradas, né? Porque não deu certo, uma e outra porque eu também vacilei com a questão do documento. E aí nessa época o único processo seletivo que estava aberto ainda era o da USP. E aí era uma área assim, eu não pensava, era onde tinha psicologia social, que estava ainda mais dentro do que a educação, do que dentro dos meus interesses, né, daquilo que eu queria estudar e tal, do que eu estava gostando de ler, mas eu não conhecia ninguém. Aí eu conversei com um professor meu, o professor Marcos Garcia, da UFSCar de Sorocaba, que a Mari certamente conhece, né, e ele fez, né, ex-aluno, amigo do professor Alessandro também, e eu falei com ele do meu interesse, ele falou, você conhece alguém lá que eu possa conversar, alguma linha, algum trabalho? Aí ele falou do professor Marcelo Afonso Ribeiro, né, que estava estudando, desenvolveu, na verdade, né, parte do trabalho dele em torno do conceito de carreira psicossocial. E aí, nessa época, eu estava envolvido também com o movimento social aqui em Sorocaba, né, no contexto da luta antimanicomial. E a gente estava fazendo uma pesquisa sobre o índice de mortes, né, aqui em Sorocaba. Sorocaba é um polo manicomial, tipo, nacional, assim. É história para um outro dia, né, para um outro momento, mas naquele momento eu estava envolvido com o movimento social nessa perspectiva. E aí, quando ele me falou do Marcelo, eu pensei na possibilidade de estudar a carreira, né, aliás, estudar o percurso profissional dos psicólogos que estavam inseridos nos hospitais psiquiátricos a partir do conceito de carreira psicossocial, né. Aí fiz mais ou menos o desenho desse projeto, vim conversar com o Marcelo falou assim, legal, interessante a pesquisa, né, presta lá, se você passar, eu topo orientar. Eu falei, tá bom, né, aí fiz o processo, fiz a prova de inglês, fiz a prova teórica, e quando eu cheguei na entrevista, que era a última fase, né, o pessoal pergunta pra gente, né, se tem algum orientador em mente e tal, eu tinha falado do professor Marcelo, e aí fiquei sabendo na época que depois, na verdade, né, que ele não abriu vaga naquele processo seletivo de mestrado, só tinha de doutorado, né, e aí eu falei, puta, fodeu, né, agora eu não tinha conversado com mais ninguém, e no final das contas o Alessandro, né, viu lá meu projeto e tal, foi com a minha cara, né, me chamou lá, e começou a conversar comigo, né, sou o professor Alessandro, qual que é a sua pesquisa, né, eu falei assim, eu venho de tal lugar, né, com esse percurso, sou lá de Sorocaba, sou professor, tal, com esse projeto, dou aula disso, dou aula daquilo, tal, de história da psicologia. Ele falou, a história da psicologia é legal, o que você faz? Eu trabalho assim, assim, assado. Expliquei, né, um pouco da minha prática, do que eu estava fazendo, do que eu estava estudando naquele momento, e falei do meu projeto, né, sobre o estudo da questão da saúde mental e tal. E aí ele falou assim para mim, legal, cara, mas tá fora da minha área, né, eu não pesquiso isso, até um pouco de história da psicologia, mas não trabalho com isso, eu trabalho com raça, na cadeira de raça e intercultura, né, interessa para você trabalhar com isso? Aí eu falei assim, interessa, né, vamos lá, e a gente começou a conversar, né, me falou um pouco disso, e depois me falou que ele ia ser meu orientador, né, que achava que não ia ficar sem ninguém, ele aceitou ser meu orientador e tal, me explicou, e aí eu reformulei o meu projeto, né, mantive ainda a temática da saúde mental, e aí eu me propus a estudar o conceito de raça na relação com a saúde mental, raça e doença mental na imprensa sorocabana do início do século XIX, né, do final do século XIX, início do século XX, que é quando tinha os primeiros hospitais aqui, né. E daí foi uma forma que eu encontrei de aproximar, né, o interesse que eu tinha da saúde mental, meu percurso na história da psicologia, com a perspectiva que o Alessandro estava propondo, né, para caber dentro da linha de pesquisa dele. E aí, legal, ele curtiu, a gente foi, né, entrei com esse projeto, então mudou completamente, assim, no meio do processo, então, até sair lá da Unicamp, da Sociologia, ir para a Educação, depois ir para a USP, depois chegar nesse momento, eu escrevi 4 projetos diferentes de mestrado, então foi um período muito difícil, assim, porque tive que reorganizar questões, foi uma parte muito difícil, assim, para mim, na época, né, porque eu não tinha experiência nenhuma de pesquisa, eu vim de uma faculdade privada, né, com ênfase no mercado, com uma formação muito profissional, assim, não tinha nenhuma
experiência concreta de pesquisa, né? Então isso me ensinou muito, na verdade, né? Foi muito difícil na época, mas hoje faz toda a diferença na minha compreensão do processo de pesquisa, até mesmo para conseguir ter condições de orientar um aluno de iniciação científica, um aluno de trabalho de conclusão de curso, que é o que eu faço hoje lá na Uniso, né? E aí trabalhei um tempo nesse projeto. Então fui conhecer daí questões sobre categorias de raça, fui estudar, né, fazer as disciplinas sobre pesquisa psicossocial das desigualdades raciais, fiz disciplinas na sociologia, com o professor Antônio Sérgio, que aliás foi uma das disciplinas mais importantes para mim, assim, no mestrado, foi a disciplina que eu fiz com o professor Antônio Sérgio lá na sociologia, né. Foi um lugar em que eu cresci muito, aprendi muito com pessoas muito boas, né? Eu conheci, por exemplo, a Flávia Rios, né? Que é uma socióloga muito foda da atualidade. Tive a oportunidade de fazer disciplina, ela estava lá. Tem o Matheus Gatto também, que é um outro pesquisador muito foda, estava fazendo doutorado com o professor Antônio Sérgio na época. Tem a Edilza, que também estuda ações afirmativas, que também é uma pesquisadora excelente, estava lá fazendo o doutorado dela com o professor naquela época, e eu estava cru, assim, nem sabia direito quem era ele, né? Depois que eu terminei a disciplina, que começou a avançar um pouco as leituras nas disciplinas do Alessandro, que eu fui saber de fato quem era o professor Antônio Sérgio. Isso foi para mim uma referência muito importante da sociologia, né, das minhas discussões sobre raça, né? E então foi muito legal. Aí eu fiz uma disciplina também no campo do desenvolvimento. Oi? Isso, exatamente. Desculpa, gente. O professor Antônio Sérgio. Assim, aulas fantásticas, assim, foi um ambiente muito enriquecedor, assim, né? Ele foi uma das pessoas que no meu projeto, assim, inicial, que me confrontou com a ideia, assim, né, do porquê fazer pesquisa, que me colocou esse lugar da interrogação, que depois, nas orientações, o Alessandro aprofundou de maneira muito fundamental, assim, do ponto de vista até existencial mesmo, né, para mim, assim. Mas das razões de ser, do que tipo de conhecimento, sabe? Eu acho que eu vejo nos meus alunos hoje, por exemplo, a ideia de pesquisas que tem, às vezes, só tem um nível de curiosidade, assim, intelectual do sujeito, a proposta de pesquisa, sabe? E acho que nas disciplinas, principalmente na disciplina de pesquisa psicossocial da desigualdade, nas orientações, a gente aprende a se perceber dentro de um processo de contribuição para o desenvolvimento do campo onde a gente está se inserindo, né? Em termos de produção de conhecimento. Então, isso foi para mim muito importante, assim, acho que, pelo que eu entendo, assim, a conversa inicial que o Alessandro teve com vocês foi muito parecida com coisas que eu vivi e que pelas quais eu passei de uma maneira muito diferente, mas eu sei do que ele está falando, assim, porque para mim isso foi muito importante também, ter ouvido dele, ter pensado a partir das coisas que eu ouvi dos outros professores também, né, de estar nesse lugar mesmo, de protagonizar um processo importante, né, tão significativo como esse que vocês estão protagonizando, sabe? Para mim, eu vivi isso no nível muito mais individual, porque eu não venho de universidade pública, não tenho vivência acadêmica, inserção mais ampla, né, eu sempre tive um percurso muito mais solitário mesmo, assim, meio independente, meio errante, né, porque grande parte dos meus estudos foram todos eles autodidáticos, né, eu fiz o mestrado e estou fazendo doutorado agora, só nesses momentos que eu estive vinculado a instituições, a grupos mesmo formais, em que as pessoas estão estudando juntas, né, eu acabei ficando muito sozinho, estudando muito para as aulas, para o trabalho que eu tinha que desenvolver, né, então isso marcou muito profundamente, assim, e quando eu entrei no mestrado, e com a proximidade com o Alessandro, com as coisas que a gente discutiu, do ponto de vista existencial, para mim também foi importante, porque foi o momento em que eu me vi como um pesquisador negro, né, como eu me reconheci como uma pessoa negra, né, de ver, assim, a ideia dos textos sobre branquitude, né, e desse movimento, e desse giro epistemológico que a psicologia fez num determinado momento, isso para mim foi vivido de maneira muito profunda, assim, na minha transição como pesquisador dessa área, assim, né, e mostra, né, acho que nesse sentido foi algo que cultivou em mim, assim, uma relação com a pesquisa, que é o que eu procuro sempre dizer para os meus alunos, que é desse lugar mesmo que nós temos que pensar o conhecimento, ou o processo de investigação daquilo que a gente produz,
como alguma coisa que tem que atravessar a nossa existência, né? Não dá para ser uma coisa distante do que a gente vive, do que a gente se interroga, do que nos atravessa, né? São coisas que precisam passar por outras dimensões além apenas do nosso desenvolvimento intelectual, né? Ela precisa nos colocar também do ponto de vista do desenvolvimento ético, né, do tipo de pesquisador e de pessoas que a gente quer se tornar, né, entender que o processo acadêmico, o processo de investigação, ele pode também ser um elemento que envolve essas dimensões do nosso ser, né, não é só um campo onde você está lendo um monte de coisa para escrever um monte de texto para entregar em determinados prazos, né, mas é também a possibilidade de cultivar um modo mesmo de existir, né, através das perspectivas que a gente passa a conhecer quando se envolve no estudo mais aprofundado e crítico de algumas temáticas. E acho que encontrar essa conexão no percurso individual é, sem dúvida, fundamental para que a gente possa aproveitar de maneira ainda mais significativa as oportunidades que aparecem, né, como tive eu, né, que o Alessandro me deu de ter escolhido, né, aleatoriamente, nem sabia quem eu era, nunca tinha me visto na vida, né, foi com a minha cara ali porque viu a minha foto, né, foi a única coisa que ele viu antes de me encontrar depois da entrevista. Então isso para mim foi revolucionário na minha vida, né, sair um cara que estudou numa universidade privada, né, moro hoje de novo, né, mas sempre morei na periferia de Votorantim, eu nasci em São Paulo, mas morei aqui na periferia de Votorantim sempre, fui fazer psicologia porque os meus pais fizeram o que puderam e o que não puderam para eu poder ter uma formação, né, e disso vou para a USP, entende? De um percurso tipo marginal ali, travado ali num certo campo, consigo entrar numa universidade como a USP, né, e ser orientado por um cara como o Alessandro. Então, isso modificou muito as minhas possibilidades de vida, né. Hoje, por exemplo, na Uniso, eu estou lá desde 2006, né, o curso de psicologia na Uniso começou em 2013, se eu não me engano. E aí a gente teve recentemente uma reformulação da matriz do curso, né? E aí vou entrando aí na parte que fala um pouco da importância atual, né, do mestrado para a minha prática. Eu participei do processo de construção do novo projeto pedagógico desse curso, né, e foi graças ao meu percurso de trabalho, o meu trabalho de orientação de iniciação científica de algumas pesquisas e da minha defesa nas aulas em que eu ministrava da discussão sobre a temática racial, que foi possível incluir uma disciplina no projeto pedagógico do curso lá da Uniso, né, sobre relações étnico-raciais, gênero e classe em psicologia, né, toda pautada numa proposta que eu elaborei, que eu montei e foi aprovada pelo colegiado por unanimidade para fazer parte da grade curricular do curso, né. Então, uma disciplina de terceiro semestre, de 4 créditos, de 80 horas, então, sim, com um espaço bem significativo aí na formação dos alunos, em que a gente discute essas questões, né. Então, isso foi uma consequência direta da minha experiência como pesquisador dentro de um espaço como esse que o Alessandro criou, né, e o compromisso com a possibilidade de ocupar esses espaços e ocupá-los dessa forma, né, evitar que isso teve uma coisa que ele falou um dia, assim, que eu achei muito significativo e que eu levo muito para os meus alunos, porque começa a acontecer isso, né, assim, você começa a estudar essas coisas, raça, gênero e tal, as pessoas começam a vir, todo mundo que tem interesse começa a procurar a gente para falar sobre isso, para discutir essas questões. E aí, isso é importante, é óbvio, né, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não se torne pequenos guetos de pessoas que discutem essas questões, né, é importante cada pessoa dentro do espaço onde ela está possa também discutir essas temáticas, e não só dentro do espaço em que a gente fala e todo mundo entende, todo mundo sabe do que a gente está falando, né, e isso é pensar a dimensão política do conhecimento e do posicionamento político do pesquisador nos lugares que ele ocupa, né, e não apenas entre os seus pares, e essa é a parte mais difícil de fazer, porque eu acho que essa é onde a gente consegue, por exemplo, de fato traçar uma marca, né, deixar ali um elemento, desnudar algo que precisa ser visto, porque do ponto de vista teórico a gente estuda isso, né, o conceito de raça é um conceito transversal, o conceito de gênero são conceitos transversais, aonde você tiver, esse recorte está presente, né, então aonde nós estivermos a gente pode fazer esse papel, né, de desfazer, de romper o silêncio do pacto narcísico da branquitude, né, eles podem querer ficar em silêncio, a gente não precisa ficar em silêncio, né, a gente tem que não ficar em silêncio, mas construir possibilidades de que isso possa ser
inscrito dentro desses processos, né? Através, por exemplo, de ações como essa, de reconhecer brechas, de ocupar esses espaços, posições, abrir campos e fazer deles os lugares onde a gente consegue, por de dentro do próprio da organização, né? Usar os elementos para poder abrir essas brechas, tirar esses silenciamentos, né, trazer o estranhamento dessa questão tão naturalizada que se passa por esses espaços, né. Então, acho que esse lugar do desenvolvimento de uma expressão que eu gosto muito que o Alessandro tem, assim, né, que é a ideia da suspeita crítica, ele certamente já falou disso com vocês, né, já usou essa expressão. Eu acho que esse foi um dos grandes legados que eu entendo que a orientação dele trouxe para mim, assim, né, ser uma pessoa que aprendeu a buscar cultivar uma suspeita crítica das coisas e o quanto isso mantém o pensamento em movimento, né? Ajuda a gente a continuar investigando, buscando, lendo mais coisas, né? Apesar do meu projeto, por exemplo, ter assumido esse caráter, né, de raça e doença mental na imprensa sorocabana, eu tive que abandonar esse projeto também durante o percurso, né? E aí por uma questão de problemas de acesso às fontes que eu ia analisar. Porque daí eu estava trabalhando com a possibilidade de que houvesse em Sorocaba aquilo que há com a Folha de São Paulo, que eles digitalizaram o acervo antigo, né, da Folha, que era impressa, eles fotografaram, então catalogaram, então daria para fazer uma pesquisa mais detalhada, mas aqui em Sorocaba não tem isso. Eles só tinham impressos mesmo os jornais, né, e aí eu tinha que ter todo um processo burocrático para conseguir acessar, que eu não tinha tempo para fazer mais, porque 2 anos é muito pouco tempo, né, de pesquisa. Eu fiquei bastante tempo nesse projeto, depois tive que abandonar porque já estava muito em cima e não ia dar tempo, né, e aí foi nesse momento que eu conheci a Lia também, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira aí, como aluno da USP, também como pesquisador, né, a gente chegou a fazer uma disciplina junto, ela participou também de uma disciplina com o Alessandro. E aí eu apresentei para ela, depois que eu tive que abandonar esse projeto do jornal, eu falei, eu preciso achar um outro caminho, eu estou pensando em fazer estudo sobre comentários na internet, o que você acha? Ela falou assim, faça, o Ali vai curtir. Ela falou assim, faça, é legal, é interessante. Aí eu fui lá e montei um projeto, né, um novo projeto, que era daí sim discutir uma questão mais contemporânea, né, sair do campo da saúde mental, não estava mais, não saúde mental, né, mas das inter-relações entre raça e saúde mental, e fui para o campo das cotas, das ações afirmativas, né, e aí eu fui estudar os posicionamentos das pessoas em relação às cotas raciais no espaço de comentários, né, sobre esse tema, esse debate no campo de comentários. Aí, eu reorganizando esse projeto, eu propus aquilo que se tornou de fato a minha dissertação, que era um estudo de caso sobre o conceito que eu utilizei, né, como elemento analítico, foi o conceito de repertórios interpretativos, né. Então, eu fui estudar os repertórios interpretativos que as pessoas utilizavam para construir os seus posicionamentos contrários às cotas raciais nas universidades, a partir da notícia que saiu em 2000, naquele período, né, que era sobre a decisão unânime do STF em favor da legitimidade constitucional das cotas, né. Então eu peguei essa notícia, uma decisão unânime em favor de que é sim constitucionalmente legítimo que haja um regime de reserva de vagas baseado em critérios raciais, e essa decisão foi unânime, e aí eu fui ver como é que frente ainda a essa realidade, as pessoas construíam seus posicionamentos contrários, né? E daí essa se tornou a minha dissertação. E aí esse foi o meu grande percurso, a minha grande desafio assim, em relação a isso, foi justamente primeiro encontrar o que ler na psicologia social para estudar com comentários, né? E porque era muito novo do ponto de vista metodológico, né, e até mesmo de abordagens que trabalhassem essa dimensão mais da conversação, né, que também era uma coisa ainda incipiente, assim, eu não conhecia muita coisa sobre isso, né, e aí também fundamentar todo o campo de leituras que eu precisava fazer sobre as ações afirmativas nesse período, né, que também foi super apertado, tive que ler muita coisa muito rápido, para poder desenvolver e compreender os argumentos existentes do ponto de vista acadêmico sobre a questão das cotas, né, os autores que estavam defendendo, estavam sendo contrários também, quais eram os fundamentos da argumentação, né, das diferentes posições que a gente tinha. Teve um texto que eu li que foi super importante também no meu percurso, que foi um texto, acho que do professor, não sei se é Jorge Carvalho ou José Carvalho,
que... Oi? José Jorge. Isso, José Jorge, né? Falando sobre o confinamento racial do corpo docente brasileiro, né? E discutindo que na época, né, quando eu li esse texto, ele falava disso. O que a gente tem hoje nas universidades são, pela porcentagem de professores negros, né, que ocupam essa posição, nós temos brancos a favor de cotas e brancos contra cotas, né? Basicamente era o que existia naquele período. Então isso foi também um texto bastante importante para pensar esse lugar, dessa perspectiva, né, da importância de ocuparmos esses espaços, né, de produção de conhecimento, de vozes aí que precisam ser, de fato, compor para ampliar a dimensão até mesmo cognitiva da universidade, né, os espaços de produção e as formas de pensamento mesmo precisam ser ampliadas, né. Elas vêm junto com a ocupação dos corpos, então os corpos modificam, mas também o campo de saberes é modificado por essa presença, né? Então isso foi também esse texto foi muito impactante para mim por conta disso, né? E aí eu fui estudar uns autores da psicologia social de uma escola inglesa que praticamente não tinha nada, eu não conhecia pelo menos nenhuma referência, né, deles aqui, que era um pessoal da psicologia social discursiva. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que eu conheci, na verdade, né, o trabalho da professora Mary Jane Spink, lá da PUC, no campo das práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano, que foi a abordagem teórico-metodológica que mais se adequou à possibilidade de análise de comentários que eu encontrei naquele período, né? Porque ela trabalha com essa ideia das micro-interações, né, de espaços pequenos de interação, e trabalha com 3 diferentes níveis de análise do discurso, né? O nível das conversas, que era aquele empírico, onde eu estava trabalhando com análise de comentários, o nível dos processos de socialização, né, que compõe a dimensão dos ambientes, das instituições pelas quais a gente passa no nosso processo de subjetivação, e um campo histórico mais amplo, né, em termos de como é que esses recursos culturais vão se constituindo e se sedimentando num espaço mais longo de tempo, né. E aí foi a partir dessa perspectiva da psicologia social discursiva que eu me aproximei dos estudos da linguagem, né. E aí isso para mim foi o que de fato modificou bastante também a minha forma de pensar na psicologia, me reaproximou do Foucault, que era um cara que eu tinha estudado numa certa perspectiva antes, e comecei a trabalhar bastante com a ideia que ele tem sobre a dimensão das práticas discursivas, da ideia de ordem do discurso, né, todos esses conceitos passaram a ser muito importantes, né, para mim. E eles foram compondo, na verdade, um processo de criação do método, né? Isso era uma coisa que o Alessandro falava para mim, que a contribuição da minha dissertação estava no método que eu estava propondo, ou seja, de passar a considerar o campo dos comentários como um espaço empírico legítimo de pesquisa, né? Entender que esse campo da produção das redes sociais é um espaço muito rico. Estava propondo a ideia de que isso é quase que uma fonte interminável de dados, né? Pensando principalmente no modo como as páginas públicas, aí tem toda uma discussão que eu fiz no meu trabalho sobre a dimensão ética do acesso desse material, né? Trabalhar com eles como documentos de domínio público, o compromisso de exposição ou de manutenção do sigilo não estava sob a minha condição de pesquisador, mas já estava na decisão que o sujeito fez de ocupar um espaço público de debate, de opiniões, e escrever lá o que ele pensa, né? Então isso já estava dado, não havia nenhum tipo de exposição que aquela pessoa iria ter a partir do que eu fizesse com o dado, né? Como se eu estivesse trabalhando com um jornal, com uma dimensão textual mesmo, como uma pesquisa, acabou sendo uma espécie de uma pesquisa documental que eu fiz, né? Mas trabalhando com esse documento escrito muito mais vivo, as características desses documentos que vêm da Web 2.0, que são esses documentos mesclados, né, que são produzidos por N pessoas, funcionando quase como se eles fossem grupos focais espontâneos, né. O que eu analisei foi basicamente um grupo focal espontâneo sobre a questão das cotas, né. E é muito legal porque, assim, naquele período, eu peguei essa notícia e ela, do período que eu recortei, que foi mais ou menos de 2 meses, ela produziu 250 comentários, né? E aí, desses 250 comentários, eu trabalhei com análise de 45 desses comentários, né? E muitos deles formavam fragmentos de diálogos. Alguns faziam referências diretas à notícia, outros eram falas soltas, e outros eram debates que haviam entre os participantes, né? Então isso foi muito legal também, dessa possibilidade de explorar N possibilidades
da construção discursiva que acontece nesse espaço, né? E na verdade, assim, o trabalho também foi um trabalho bastante frágil, né? Meu trabalho é uma dissertação bastante frágil do ponto de vista metodológico. Eu precisaria de mais tempo para ampliar e desenvolver mais as coisas que eu descobri, que eu fui aprendendo a fazer ali em termos de análise. Eu acho que teria outras literaturas muito mais legais na época, já existentes, para eu poder dialogar, que eu não consegui ter pernas para conhecer naquele período, né? Então eu reconheço que foi um trabalho que foi muito mais para minha constituição como pesquisador do que de fato um trabalho que tenha essa característica de uma contribuição bem estruturada, assim, né? Eu acho que ali tem vários apontamentos possíveis de pesquisa, vários ensaios, assim, que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? E isso foi uma coisa muito importante para mim, assim, na minha relação com o Alessandro, né? Ele nunca foi, assim, o orientador desses que eu já ouvi, assim, de outras experiências, né, acadêmicas que eu tive, assim, de ser um cara que me obrigou a pesquisar o que ele tinha interesse, sabe, de ter me colocado num espaço para reproduzir coisas que ele precisava que fossem feitas. A gente teve a possibilidade de manter uma relação assim que eu senti que ele respeitou muito o meu processo de constituição como pesquisador, respeitou as minhas decisões, se posicionou sempre em relação a elas, mas respeitou as minhas decisões, e a gente também teve momentos em que a gente precisou criar alguns consensos, fazer ajustes, né? E isso acho que sem dúvida existe, e para mim foi muito importante também, né? Porque, obviamente, enfim, não tinha maturidade nenhuma em vários aspectos sobre o processo de desenvolvimento da pesquisa para sustentar algumas escolhas, né? Que depois, na relação com ele, justamente pelo modo como ele me fez compreender essas dimensões, me criou condições para entender as razões das propostas que ele estava me fazendo em termos de alteração, né? Então, esse modelo de relação para mim foi muito importante, assim, porque eu me senti bastante com a possibilidade de viver o meu caminho de construção do processo, né? Então isso me aproximou muito dele, ao mesmo tempo que me fez também ter uma certa experiência de autonomia, assim, em relação ao processo de pesquisa, né? E acho que isso veio de uma confiança que ele depositou em mim também, acho que do que havia na nossa relação em termos disso, né? E vejo, né, que o trabalho, no final das contas, o meu trabalho pagou também esse preço, né? É um trabalho mais frágil, com uma série de lacunas, com uma série de problemas, porque ele também reflete o respeito que houve em relação a um percurso que eu propus de pesquisa naquele momento, do qual ele participou de maneira bastante ativa, mas respeitou muito, assim, o meu desenvolvimento nesse sentido, né? E isso é uma coisa que eu procuro levar hoje comigo, assim, né? Porque entendo que isso fez com que a minha experiência não fosse uma experiência traumática, como eu já ouvi tantas que foram de amigos meus que fizeram, né, processos de pós-graduação e tiveram relações extremamente traumáticas com seus orientadores. E por isso me sinto profundamente privilegiado, mesmo por ter sido orientando dele nesse sentido e não ter tido essa experiência, né? Ter conseguido sair, de fato, de algo que eu entendo que teve um efeito positivo sobre o tipo de pesquisador que eu me tornei, né? Não sei, pessoal. Acho que do ponto de vista da exposição, assim, o que eu tinha para falar é um pouco mais isso, assim, né? Daí acho que a gente pode conversar mais sobre o que vocês tiverem interesse também, né? Gostaria que ficasse só uma exposição da minha vida, tá bom? Mas acho que é isso que eu tinha para dizer no geral, tá? Agora a gente pode conversar, o que vocês tiverem interesse de perguntar, eu tô aberto. Quer dar 5 minutos? Oi? Quer dar uns 5 minutos? Pode ser, pode ser, pode ser. 5 minutos, daí a gente volta? Pronto, coisa rápida. Beleza. Como diz a minha terra, eu vou cuspir no chão. Quando secar. Quando secar é para todo mundo estar aqui. Gravando. Coloquei, mas regulou.
Tá mutado o microfone de vocês. Oi. Tá ouvindo? Agora sim. Obrigado, professor Leandro, pela exposição. Eu acho que foi bem rico, né, essa exposição toda, né, dessa trajetória. É interessante quando a gente fala de nós mesmos, né, nós vamos fazendo uma avaliação sobre, né, o que impactou, né, cada momento, hoje onde eu estou, o que penso, né, o que me conformou, né, então é bem positivo nesse sentido, né. E aí eu vou comentar. Ô, Leandro, sabe o que eu queria saber, assim, às vezes, quando a gente está na universidade, a gente se encontra, né, com muitos professores que são, na verdade, com muitos professores que são grandes pesquisadores e que são péssimos docentes, né? E aí você vai trazendo um percurso que é inicial da docência e depois você vai se construindo como um pesquisador. E teve ainda um tempo entre o processo do mestrado e do doutorado, né? E o campo da docência continua. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação para você entre a docência e a pesquisa, e para o campo, assim, entre ser docente e ser pesquisador. Como é que um campo alimenta o outro, na sua perspectiva, na sua trajetória? Tá. Eu acho que em termos de pesquisar, assim, eu sempre gostei muito de ir atrás de coisas, assim, para ler, sabe? Acho que ter esse movimento de ir atrás de textos que eu gostaria de ler, de conhecer e tal, mesmo que não tivesse muita condição, às vezes, até de entender, né? Eu sempre tive esse movimento de ir atrás, assim, das coisas, né? Então eu vejo, assim, que a minha parte pesquisador do ser professor sempre foi muito errante, assim, né? Porque eu era sozinho, então eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de ler, né, e tal, mas eu não tinha grupos, assim, não estava ocupando espaços coletivos, né, nem sistemáticos de discussão de alguma coisa, assim. Acabou indo que eu fui lendo coisas, aí essas coisas me levavam a ler outras coisas e tal, então tive muitos percursos, assim, para mim a imagem visual que mais fala disso é a ideia de uma errância mesmo, né, de caminhos que eu tive que ir, depois voltar para depois seguir de novo, né, foram trajetórias assim bem soltas. E eu acho que o impacto que isso teve, por exemplo, na minha formação como professor, assim, é que eu entendo que às vezes o nosso espaço coletivo de troca, né, de aprender com o outro, assim, é um processo da gente se beneficiar das elaborações que as pessoas também vão fazendo, das suas próprias leituras, e às vezes de exemplos que elas vão trazendo, que a gente vai aprendendo junto, né. E eu sinto que para mim isso faltou de maneira muito grande, assim, na minha formação. Então eu sou um professor que fala difícil, assim, porque a minha questão é a leitura, né? Eu sempre tenho muita leitura das coisas, só. Participei de poucos espaços de discussão. E aí eu acabava tendo essa postura de procurar mais o lance da discussão nas aulas, né? Então eu acabei sendo um professor menos me tornei um professor de bastante exposição, mas eu sempre procurei bastante chamar os alunos para conversar e demandar muito que eles lessem também os textos, né? Para que pudesse haver essa troca, né? Eu acho que quando eu entrei no mestrado e agora no doutorado, né, eu acho que eu estou sentindo, assim, de maneira muito evidente e muito profunda, assim, o processo de constituição do pesquisador e a dimensão sistemática, né, do processo de pesquisa, o quanto que ele é fundamental para quem vai trabalhar como professor, né. Eu nunca gostei e nunca me senti à vontade com a ideia de ser um professor que trabalha sempre com a mesma aula, assim, né, com ter lá um negócio pronto, assim, e sempre apresentar a mesma coisa, assim. Eu não me sentia bem com isso, assim, porque eu tive o privilégio, né, de, por exemplo, trabalhar com disciplinas que me cativavam a estudar, assim, né, sempre gostei muito de história, então, quando fui dar aula de história da psicologia, eu gostava muito de ler história da psicologia, isso fez com que eu tivesse uma visão, né, da psicologia, assim, muito diferente, por exemplo, dos meus colegas, porque eu sinto que a maioria dos psicólogos tem essa coisa muito especializada no olhar, assim, sabe, eu sou psicanalista, então é a psicanálise que é tudo, né, ou eu sou comportamental,
E acho que por eu trabalhar com essa perspectiva mais histórica e filosófica, que olha para as teorias pelas suas bases, mas também de fora, né, eu acabei tendo a possibilidade de percebê-las mais como um campo, né, e ter uma relação muito mais com a ideia de perceber o campo dos saberes psicológicos do que, de fato, ter me entregado a uma especialização teórica nesse sentido, né. Então eu tive a oportunidade de estudar bastante coisa diferente de filosofia, estudar um pouco, até com algum nível de profundidade, mas bastante desigual algumas abordagens do que outras, né, mas do lugar de um professor de história da psicologia, então de alguém que está pesquisando para este tipo de tema, né. Então isso me fez ter uma visão muito diferente da psicologia, assim, né, e quando eu entrei no mestrado, acho que o que eu aprendi, né, é a ideia do ofício do pesquisador mesmo, né, a ideia das leituras, de como você transmite, né, como que você sintetiza o resultado das suas leituras de acordo com o seu interesse de investigação, né, e isso foi, assim, apesar de estar bastante focado na produção da minha dissertação, né, isso teve um impacto direto no modo como eu pensava e preparava as minhas aulas, né, isso me ajudou a organizar melhor as formas de propor exposições e de propor atividades, de pensar investigações com os alunos, né, de propor trabalhos, enfim, mudou muito, né, a minha relação com a docência depois que eu passei por um processo mais denso de constituição como pesquisador, como foi o mestrado, e como está sendo agora o doutorado numa perspectiva bastante diferente, né, no campo da educação, com outro aporte teórico-metodológico, não trabalhando dentro do meu campo de especialidade teórica, mas dentro do meu campo de especialidade prática, que é a docência, né, então isso para mim foi uma coisa bastante importante, assim, porque eu brinco, né, lá com o grupo de pesquisa que eu faço parte, assim, que durante a minha vida inteira eu achava que eu era um psicólogo professor, né, e foi no doutorado que eu fui me perceber um professor psicólogo, porque eu tenho quase 6 vezes mais tempo de prática docente do que como de exercício profissional como psicólogo, né. Então, e essa dimensão da prática profissional do professor, né, do processo de tornar-se docente, de formar outras pessoas, formar outros profissionais, e pensar na formação, nesse caso que eu tenho caminhado agora na direção numa perspectiva antirracista, foi alguma coisa que ficou para mim no campo da ingenuidade, assim, sabe? Eu acho que eu me tornei um professor que se constituiu muito à sombra dos meus próprios professores, justamente por não ter nenhum tipo de reflexão mais crítica sobre esse fazer, né, era uma coisa que eu queria fazer, que eu achava legal, que eu percebi que eu me dava bem, né, e que me levou a um lugar, assim, de gostar muito do que eu estava fazendo, de permitir conectar isso com a minha vida, né, com questões existenciais, de fazer com que eu pudesse estudar e sentir que as coisas que eu estava estudando passavam por um campo que era maior do que só a reprodução técnica que eu tinha que saber, que eu tinha que fazer de um certo tipo de saber no campo da aula, né. Então isso foi muito bom para mim, mas nunca tinha parado para pensar a formação do professor ou o processo de tornar-se professor a partir de uma reflexão crítica, né, e acho que ter entrado na linha que eu entrei me fez olhar para a minha trajetória dessa forma, né, e começar a pensar o que me fez ser professor, o que me define como professor hoje, qual é o papel que eu vejo no processo de investigar, de escrever, de ler, de falar, de fazer grupos, como parte daquilo que eu estou desenvolvendo, né, e de que maneira tem incluído essas dimensões éticas e políticas que são também fundamentais na educação e não me apegando só a dimensões técnicas, assim, sabe? Eu acho que esse lugar de me perceber de uma perspectiva integral, assim, como pessoa, e a conexão necessária que precisa haver, né, com o nosso fazer nisso, o que me fez perceber foi a experiência que eu tive na USP, né, foi a experiência que eu tive com o Alessandro, e pesquisar o tema que eu pesquisei, então, isso foi o que me fez ter esse, tipo, alinhar uma coisa, assim, sabe, em relação à minha prática profissional, aos saberes, às coisas que eu estava estudando e ao meu ser, assim, aquilo que eu estava me tornando, o processo onde eu estava naquele momento. E acho que a pesquisa, isso foi assim, parece uma coisa meio assim, uma iluminação espiritual, mas foi um trabalho super difícil, assim, muito difícil mesmo de ser vivido, assim, né. Eu, por exemplo, fiz o mestrado e estou fazendo o doutorado agora sem bolsa, porque eu não tenho condição de parar de trabalhar, né. Então eu faço sem bolsa, então para mim foi muito difícil, eu consegui fazer uma disciplina por semestre só, então fiquei quase que o percurso todo fazendo disciplina, né, então isso foi pesado, eu só consegui fazer 2 disciplinas em um único semestre e quase morri, porque eu tinha que ficar o dia inteiro na USP e ainda voltar a tempo de dar aula à noite, né, de aula de manhã e à tarde na USP e à noite eu tinha que dar aula, então não consegui repetir essa experiência em outro semestre, fiquei fazendo uma disciplina por semestre.
Então foi bastante pesado. No doutorado não está diferente, né? Não estou tendo condições. Eu vejo o professor Cícero lá, pô, o cara conseguiu dispensa total, assim, para vir aqui só se dedicar ao doutorado. Falei, meu, que sonho a ser realizado, né? Mas infelizmente eu não tive condição disso, né? Então estou fazendo uma disciplina, 2 por semestre só. Então isso também pesa no processo, assim, de viver o percurso, sabe? Não é fácil, é muito difícil, é muito dolorido. A gente precisa de ajuda mesmo, né, dos nossos colegas. Eu sou psicólogo e isso acaba sendo um discurso grande, mas assim, quem puder fazer terapia, faz terapia, porque é fundamental, alguma coisa que é um suporte importantíssimo nesse momento, né, e justamente pela intensidade, pela profundidade, pela tensão desse processo, ele muda quem a gente é, né. Quando a gente sobrevive, né, a gente sobrevive outro, né, você emerge de outra maneira, né. E eu entendo que a experiência que eu pude ter de me perceber nesse nível de transformação, assim, sem dúvida, foi na USP, foi com o processo que eu vivi aí, né? Eu ainda estava, no momento que eu cheguei, não havia o projeto Bem Viver, né? Não havia, eu não conseguia, na verdade, dar conta de participar das reuniões do grupo, porque era por conta das minhas aulas aqui em Sorocaba, né? Eu só conseguia ir para fazer disciplina, voltar embora. Então, acabei não vivendo isso que vocês estão vivendo, tive muito poucas oportunidades, né, de conversar com o pessoal do grupo, era mais porque a gente se encontrava nas disciplinas semelhantes, né, então ali a gente se via bastante, e sem dúvida nenhuma esse contato fez toda a diferença, né, eu aprendi muito com os meus colegas, a ideia da gente se reconhecer pesquisadores do mesmo campo, sabe, de ver compromissos éticos e políticos na pesquisa semelhantes aos nossos, isso é uma experiência importante para a construção dos nossos projetos e para o fortalecimento do reconhecimento da nossa posição, né, então acho que as poucas experiências que eu tive, possibilidade de acompanhar em grupo, assim, fizeram muita diferença na minha compreensão da pesquisa e no tipo de pesquisador que eu busco me tornar, né, nos princípios, né, que eu entendo que devam ser parte daquilo que orienta uma trajetória de pesquisador, na perspectiva que eu entendo que é aquela que eu gostaria que fosse a minha, né. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, Mari. Respondeu. Eu tenho outra, Lê. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você acha que as narrativas autobiográficas, daí você fica aí elaborando já a sua pesquisa, tá? Como é que a narrativa autobiográfica ajuda nesse processo ou não de identificação étnico-racial? Porque tem outras colegas suas, quer dizer, não sei, né? Você tá com a Bárbara? Se orientando. Então, a Bárbara tem, né, outras pessoas que estão também implicadas nesse processo de trabalhar com educação de racismo a partir das narrativas autobiográficas. Então, a gente aqui daqui a pouco vai fazer um grupo focal, né, com alguns estudantes. E aí, de repente, você explicando um pouquinho para a gente, né, da importância dessa narrativa autobiográfica, a gente pode pensar isso. Legal, tá. Bom, eu acho que assim, vou situar, assim, do ponto de vista um pouco mais amplo, assim, para entender, né, o que significa pensar isso como instrumento de pesquisa, e depois falar do que eu penso, assim. Acho que a ideia de trabalhar com a perspectiva das narrativas autobiográficas na formação docente, no campo da educação, partindo da educação de adultos, de certa maneira, né, em que a gente compreende que o processo educativo do adulto se dá principalmente pelas coisas que fazem sentido, tem alguma significação para ele, né? Eles não partem de conteúdos, por exemplo, prescritivos, como tem que ser, por exemplo, a educação infantil em alguns aspectos, né? Então, trabalhar com esse lugar de uma perspectiva do sujeito que aprende, né? E a partir desse lugar que se entende que a narrativa autobiográfica teria alguma função educativa significativa nesse processo de desenvolvimento do sujeito, né? Então, acho que isso é uma coisa. A outra é o tipo de concepção sobre o papel da escrita, que eu acho que isso é um diferencial significativo da abordagem também, né, para pensar a escrita a partir de um outro lugar, né, que não que a gente está acostumado a pensar na ideia de uma escrita técnica, de uma escrita burocrática, de uma escrita que busca objetividade, né, que busca esse lugar de esterilização, né, da subjetividade em prol de um rigor ou de uma certa concepção de rigor que se traduziria, por exemplo, num certo tipo de escrita, né.
a gente trabalha com a ideia da concepção de uma escrita implicada, né, um conceito que vem do campo da análise institucional, que pensa esse lugar mais ético e político da escrita do que propriamente técnico, né, e a ideia é, quando a gente toma esse instrumento, né, o ato de escrever, esse tipo de registro, a partir deste lugar, ele pode ser pensado como uma ferramenta a partir da qual o sujeito abre um campo de experiências possíveis para inscrever a sua própria trajetória como objeto de registro e análise e depois de discussão pública, de publicização e de troca de experiências, né? E aí, além só no sentido de uma reverberação, de uma revelação de uma intimidade, né, privada, ou dessas coisas em tese escondidas, né, que dá a ideia do autobiográfico, a ideia é pensar no modo como as experiências que o sujeito foi vivendo no seu processo de educação, elas vão sendo inclusive por ele reconhecidas como significativas para a formação daquilo que ele se reconhece sendo naquele momento, né, e o quanto que esse próprio exercício carrega já uma dimensão analítica, né, de trazer à tona também, inclusive os valores que fazem com que eu escolha uma experiência e não outra para destacar como significativa daquilo que eu me tornei, né. Então é como se a gente pensa que a escrita é o lugar que a escrita de si, né, que seria o tipo de escrita que a gente desenvolve na abordagem biográfica, ela abre esse campo de uma reflexividade autobiográfica em que o sujeito, ao escrever a sua história, ele também vai se percebendo autor dessa história, né? Tem uma coisa interessante de pensar essa ideia do autorizar, né? É alguma coisa que permite que eu faça, né? A gente joga com um duplo sentido, né? Desse processo, de certa maneira, que é se permitir fazer algo, né? Mas também se tornar autor desse discurso, né? Que é um discurso sobre a sua própria trajetória, sobre as marcas que constituíram aquilo que você se tornou, sobre um modo de falar de si, um modo de pensar a sua trajetória e principalmente um lugar de enunciação, né, que você assume quando se propõe, por exemplo, a escrever um texto na primeira pessoa, né, para discutir a sua formação, para discutir a sua educação, para pensar o que você faz, para pensar o tipo de professor que você é, para pensar, por exemplo, as coisas que fizeram de você o professor que você é, né, que no caso estou trabalhando com formação de professores, mas podemos pensar, por exemplo, o campo da escrevivência, né? Eu tenho um livro que eu estou me aproximando para pensar esse lugar de uma fundamentação, de uma política de citações que também deixe de só citar brancos, né? Eu tenho dialogado com a possibilidade de trazer o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo como uma fundamentação filosófica da concepção de escrita para trabalhar numa concepção antirracista de educação que tenha como suporte a ferramenta da escrita, né? Então, é entender a escrita como um ato político. E é deste lugar que eu trabalho com a perspectiva autobiográfica, e é deste lugar que eu entendo que é absolutamente possível e mesmo necessário até que a gente empregue esse tipo de ferramenta para trabalhar no desenvolvimento da consciência étnico-racial das pessoas, sabe? Porque é um campo de trazer e dar, assim, é um lugar de produção de conhecimento, é o reconhecimento de que há uma epistemologia também neste lugar da experiência individual do sujeito, que não se opõe, não se sobrepõe, né, a outras formas de produção de conhecimento, mas inegavelmente carrega e comporta um saber, né? Tem um autor que a gente estuda que fala que é possível ler uma sociedade através de uma biografia, né? O que não significa que o tipo de conhecimento que vai se ter sobre essa sociedade seja o conhecimento positivo que se obtenha através de um outro tipo de metodologia e de epistemologia, mas é absolutamente possível identificar e perceber a importância de determinados acontecimentos históricos a partir do modo como ele forma sujeitos, como ele atravessa vidas, como ele constitui determinados tipos de subjetividade, né? Então é um pouco a partir desse lugar que vem da abordagem autobiográfica que eu tenho me proposto a pensar as conexões possíveis com o trabalho da Conceição Evaristo, né? E tem todo esse desafio de trazer alguém da literatura para discussão dentro do campo da educação, da pesquisa, né? Que é um pouco do que está sendo bastante difícil, assim, pensar e articular, né? Mas é no momento em que eu estou, isso ainda está bastante cru, assim, no meu processo, né? Mas é desse lugar que eu acho que é interessante, que eu vejo ser importante pensar a pesquisa biográfica, né?
envolvendo necessariamente uma outra concepção sobre o que é a escrita e o que significa a escrita acadêmica a partir dessa perspectiva, né? Enquanto um dispositivo político mesmo, não necessariamente algo que entende o seu rigor através de uma concepção técnica do escrever, né? Mas entende que o rigor dessa dimensão é o rigor ético e político pela posição de enunciação que a escrita abre quando se propõe a trazer um saber que vem da experiência do sujeito que se autoriza a falar sobre a sua posição no mundo e os lugares do que pode enunciar sobre essa experiência e trazer essa posição para dentro de espaços públicos de debate, né, ocupando aí os espaços democráticos que ainda nos restam para discutir algumas questões. Leandro, acho que aproveitando, né, esse aspecto da escrita, e você também tendo mencionado sobre os perrengues, né, de administrar a vida acadêmica com a vida profissional, família, enfim. Fala um pouco desse sofrimento da experiência, né, porque temos o aspecto do bem viver acadêmico, mas pensando também essa sobrecarga de atividades e até mesmo o cunhar-se, né, dentro de uma escrita acadêmica hegemônica, né? Como é que foi essa experiência, né? Como é que teve sofrimento, como passou, né, o Leandro, né, por essa transição do mestrado e também agora do doutorado? Bom, primeiro assim, acho que, como eu disse, né, a minha trajetória de formação vem de uma universidade que a concepção era muito mais formação para o mercado de trabalho, né? Então isso significa que eu não tinha, assim, pelo menos me sentia, né, com muito pouca base de escrita científica, assim, para vinda da graduação, né? Então tudo que eu aprendi, assim, eu tive que aprender me preparando para o processo, né, seletivo, na construção do projeto e depois durante o programa, né? E foi muito difícil mesmo, muito difícil. Acho que exige esse lugar, né, da esterilização da nossa posição, assim, que foi o que eu experimentei, né, nesse primeiro momento que eu cheguei na academia, né, foi uma coisa que não sei, eu nunca tive dificuldade, justamente porque eu lia bastante, eu não tinha tanta dificuldade de escrever, né? Mas para mim foi muito difícil fazer o processo de elaboração das coisas que eu lia, assim, para o processo de escrita e de construção da minha perspectiva dentro da proposta de pesquisa, né? Esse foi o exercício que eu aprendi, assim, tipo, na marra, fazer no mestrado, né? E eu entendo, assim, eu vejo, né, na verdade, que para mim, assim, isso foi muito difícil por falta de uma bagagem anterior, né? E também porque eu compreendo, assim, que esse momento é um momento em que a gente está constituindo a nossa capacidade de reflexão, assim. Por isso que para mim fez muito sentido pensar na escrita a partir dessa perspectiva autobiográfica, porque fica mais evidente para mim notar a escrita como uma ferramenta de trabalho, não um registrador burocrático de passos que eu executei, entende? Eu acho que essa mudança foi algo que é muito recente para mim, e que na época que eu estava fazendo o mestrado, eu não tinha, né? Eu sentia isso, eu li um monte de coisa que eu gostava pra caramba, meus textos eram tudo grifado e tal, mas eu tinha um problema muito sério no processo de escrita, né? De trazer aquilo para enfim, compor alguma coisa que refletisse ali minimamente, né, as minhas concepções sobre aquilo. Então, conseguir desenvolver isso foi muito difícil, né? E principalmente desenvolver nesse lugar, que eu estava sempre falando de outros autores e tal, então eu me sentia nessa posição, assim, de ter que sumir ali, né, por trás daquelas palavras, porque não tinha nada a ver, não era eu que tinha coisas para dizer naquele momento, né? Eu estava em processo de pesquisa, tinha que conhecer e saber me apropriar daquelas ideias, né, para poder minimamente ser capaz de transmiti-las, no caso escrito no primeiro momento, mas depois saber dialogar a partir delas, né? Então isso foi muito complicado, assim. Acho que os trabalhos das disciplinas, a orientação era geral, né, de que a gente procurasse sempre colocar os trabalhos de disciplinas já articulados com a dissertação, com a tese, né, porque a gente ajuda o espaço de trabalho e de pensamento das disciplinas como parte do suporte da construção do nosso processo, né. Eu consegui fazer isso com algumas das disciplinas, não foi com todas, né.
Eu cheguei a fazer uma disciplina na ECA sobre cultura e sociedade da informação, que apesar de ter sido super legal, serviu muito pouco assim para eu ampliar coisas no meu trabalho, então foi mais porque eu estava precisando cumprir créditos mesmo, mas foi uma disciplina que foi interessante. E a disciplina, por exemplo, de raça, do Antônio Sérgio, que era uma disciplina bem dialogada mesmo, que a gente levava os nossos textos também para as pessoas lerem, então todo mundo lia e todo mundo falava, ó, isso daqui, eu não entendi direito o que você quer dizer aqui, mas por que você está propondo essa pesquisa dessa forma, por que você não leu tal cara? Então essas coisas me ajudaram muito, né? Mas tem uma dimensão do trabalho que é a famosa, acho que o Alessandro também já usou essa expressão para vocês, né, que é das famosas horas bunda, né, cara, não tem como, é sentar, escrever, e essa parte é muito solitária, né, eu acho que eu acho que é importante que seja um pouco solitário, assim, nesse momento, porque é o lugar onde você está criando, né, então se tem alguém ali que está condicionando de cima, né, tudo que você está escrevendo, todas as coisas, eu não sei se isso é bom, né, isso pode ser muito bem traçado, mas não sei se isso necessariamente é bom para além da pesquisa que vai sair dali, né, que pesquisador vai emergir, né, de uma relação de extrema tutela, né, qual o tipo de pesquisador que emerge de uma relação orientador-orientando, que é uma relação de extrema tutela, né? Acho que é importante pensar isso, e na minha relação com o Alessandro, acho que isso ficou muito evidente do quanto ele não fazia isso, assim, né? Ele participava, assim, ativamente, direcionava várias coisas, mas jamais me senti que ele estava ali, tipo, tutelando o meu desenvolvimento, os caminhos, né? Então, por isso que todos esses erros que eu tive, né, esses percursos que eu passei de ter que ficar mudando de projeto, eu entendo que isso foi o preço que eu paguei justamente por isso, né, por ir atrás de tentar fazer coisas que eu estava a fim de fazer, e ele permitiu, e inclusive me acompanhou onde eu errei, me trouxe de volta quando foi preciso, né, acho que foram situações assim que foram marcantes nesse sentido. E a conciliação, na verdade, do resto da vida, assim, foi muito difícil, cara. Acho que essa foi uma das principais razões do porquê, por exemplo, eu não consegui voltar para a USP, né? Para mim, no tipo de vida que eu tô agora, não tinha condição de ir voltar para São Paulo, assim, não tenho saúde mental suficiente para isso, sabe? Tá muito difícil, e optei fazer na UFSCar aqui, que é muito mais perto da minha casa, por uma questão de comodidade mesmo, né, acho que isso infelizmente teve que ser uma escolha para fazer nesse momento, né, quem sabe não esteja aí depois, daqui a algum tempo, não sei se de vocês, né, mas espero que aí fazendo um programa de pós-doutorado aí com mais calma, né, mas nesse momento, assim, tá super difícil conseguir sair daqui e ir para aí, então preferi privilegiar essa possibilidade de trazer para algo que eu conseguisse conciliar, e mesmo assim tá sendo super difícil, né, quando eu ia ir para a USP, eu tinha que sair daqui mais ou menos 5:30 da manhã para conseguir chegar às 7 e pouquinho aí, para estar no UFSCar aqui, 15 minutos da minha casa, então, assim, né, é inegável a diferença em termos de qualidade de vida, de organização, e de deixar de fazer as coisas que eu preciso fazer aqui para estar lá, em termos de transporte, assim, isso mudou e fez toda a diferença para mim, a possibilidade de escolher, né, estar aqui por conta disso, mas eu vejo vocês aí, vejo o Alessandro falando as coisas que ele falou, né, o projeto, porra, a vontade, eu falei assim, vou largar agora essa educação e vou voltar para aí, mas infelizmente não é possível, né, gostaria muito, e acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, eu confesso que estava um pouco perdido, assim, no meu doutorado, né, a minha proposta inicial não tinha nada a ver com essa ideia de uma educação antirracista, né, eu estava inclusive num dilema bastante grande de como introduzir essa discussão dentro de um grupo que faz pouco ou não faz tanto essa discussão racial, né, como é o grupo do qual eu participo. E aí, com a entrada agora do Cícero, e depois também conheci a Raquel e a Beth, que são outras duas pesquisadoras que trazem essa temática, né, agora acho que a gente está tentando encontrar um grupo dentro desse grupo, assim, para fortalecer um debate epistemológico mesmo, no qual o meu compromisso na atualidade hoje é, de repente, trazer a Conceição Evaristo para esse estatuto, assim, né, de uma referência de fundamentação filosófica sobre a concepção de escrita e o diferencial, né, específico que ela traz para a apreensão da dimensão da experiência da população negra, particularmente da mulher negra, mas também da população negra no geral, né, pensando ela como uma referência do pensamento afrodiaspórico, né, é um pouco desse lugar que eu pretendo me relacionar com ela para trazer para dentro do meu trabalho, né, não como objeto, mas como fundamento da perspectiva que eu pretendo assumir. Eu não consegui entender. Se o doutorado era em educação ou psicologia, nós responderam aqui educação, não é isso? Isso, em educação. Eu estou fazendo na área de educação, na linha de formação de professores e práticas educativas.
Não, eu queria só destacar, né, o como a educação, né, é uma área no qual o conhecimento psicológico pode ser aplicado. Né? Porque é muito comum, né, a gente produzir conhecimento psicológico sem necessariamente ter uma aplicação. Né? Mas teorizar, conceituar, elaborar escala, enfim. Né? Mas na educação é possível, né, essa aplicabilidade. Né? Apesar da psicologia ter também, né, aspecto da aplicação, né? Mas Sim, se a gente pensar o campo de estudos das relações étnico-raciais, né, como com o campo da psicologia, tudo aquilo que a psicologia diz sobre esse processo deve ter cada vez mais espaço na educação, né? Temos muita coisa interessante pra caramba para pensar em termos tanto dos processos de branqueamento, né, e o seu impacto na educação, o modo como ele atravessou, né, a constituição toda do processo educativo, quanto às questões de nível identitário, né, que também são um tema bastante clássico da psicologia social, né, e que pode, sem dúvida, ter um impacto bastante importante aí dentro do reconhecimento dos processos educativos e do modo como a dimensão da identidade, a sua dimensão relacional, simbólica, discursiva e de relações de poder, ela precisa, tal como compreendida pela psicologia, pode trazer um entendimento bastante amplo para dentro da educação, né, que se propõe a ser uma educação antirracista, que questiona, pelo menos, né, os seus processos de reprodução da ordem e da violência simbólica, né, que está implícita em todas essas formas racistas que nós temos estruturando, né, as formas educativas atuais. E aí, aula que a gente tiver, né, sobre aplicação positiva, né, muito voltado que o Alessandro, e aí acho que é de lá. Mas, enfim, o quanto que, sempre quando ele fala, né, e a intenção, né, teórica e conceitual está muito voltada para o horizonte ético-político de transformação social, que era o tema hoje da nossa aula, né, o que a gente estava vendo hoje, mas psicologia da educação diretamente aplicada. Né? Então, olha o quão importante, quão rico, né, essa formação dele está sendo para o conhecimento da educação, para a intervenção de educação. Não, sem dúvida. E acho que pensar, principalmente assim, que, por exemplo, não sei se todos vocês aí, né, todas têm pretensão de serem professoras, né, professores e tal, mas esse é um lugar fundamental, né, para a gente ocupar e pensar e para discutir essas questões que nós estamos discutindo, né, do ponto de vista das relações étnico-raciais. Ser professor é um papel fundamental, né? É uma figura de referência, um tipo de vínculo afetivo fundamental, né? Eu acho que uma das coisas que eu tive a oportunidade de viver menos no mestrado, né, mas tenho vivido com mais intensidade no doutorado, é a importância dos vínculos, da dimensão afetiva durante o processo da pesquisa, né? Eu acho que legal que vocês estão podendo estar juntos, né? Eu acho que é importante cultivar esse espaço como um espaço relacional também de afeto, né? Para que essa dimensão também componha o nosso pensar. Né? À medida que a gente consegue criar um espaço afetivamente investido por todos, isso investe também o nosso pensar, e por isso mesmo amplia a nossa capacidade de pensar, né? Não operamos apenas através de categorias lógicas e cognitivas, mas também de afetos, de formas de afetação, e isso tem sido muito intenso para mim hoje no doutorado, pela possibilidade que eu tenho de estar mais próximo do grupo, né? Infelizmente eu não tenho como vocês tiveram aí, mas isso faz muita diferença, né? E eu acho que pensar em maneiras de cultivar isso nas nossas relações também como professores, e principalmente quando nos integramos, né, a um compromisso de nos aproximarmos, né, das pessoas negras, da população marginalizada de uma forma geral, em situação de vulnerabilidade, essa dimensão também é importante, né? Cultivar vínculos que não reproduzam a violência. Como é que a gente faz para estar com essas pessoas sem ser aquele que vai reproduzir todos os estigmas que atravessam, né, os contatos reiterados que essas pessoas têm com referências da sociedade que estão dentro das posições de poder? Esse é um desafio ético e político da constituição da nossa identidade, do nosso lugar de pesquisador, né? Como é que eu penso a minha investigação, a minha entrevista, a minha interrogação sobre um determinado tema, sem
sem que eu seja apenas mais um a colocar de novo aquele sujeito, aquela população numa condição de objeto, né, que é de novo uma violência simbólica, travestida, né, distorcida como uma espécie de objetividade ou de sei lá, de salvo-conduto, né, para que a gente não seja responsabilizado pela violência que é, de fato, tirar a condição de sujeito e submetê-lo a uma posição que não interessa a nós, né. Acho que esse compromisso, assim, é uma coisa importantíssima que haja, e entendo que a educação é o lugar onde a gente pode ter isso como um espaço de transformação mais carregado do ponto de vista político, em termos de aposta de futuro, né. Acho que por isso que eu gosto muito, assim, dessa posição, me identifiquei muito com o lugar de professor, mais até do que de psicólogo, né. Eu vejo que muitas vezes a tradição geral é que o psicólogo esteja muito ainda, né, infelizmente ainda, com uma grande idealização da clínica e tal, mas muito distante dos processos de transformação social, né. Eu acho que a educação é o lugar onde a gente mais tem coisas acontecendo e possibilidades de ação mais concretas, assim, que a psicologia pode ocupar. Hoje o campo da assistência é também um campo bastante forte nesse sentido, mas nem de longe tem o nível de ampliação e de capilaridade que há na educação, né. Então, nesse sentido, estrategicamente, a educação é um campo que nós devemos lutar sempre por estar, e por estar como psicólogos, né, se não como professores, se não como psicólogos, como pesquisadores da psicologia, exercendo a função docente, trazendo o saber e as dimensões da psicologia para dentro do exercício docente na formação da subjetividade, né, acho que é fundamental nesse sentido. Eu só queria fazer um comentário, Leandro, da sua fala de agradecimento, né? E eu me identifiquei muito quando você fala da questão de vir de uma universidade, de uma faculdade particular, e como a gente sente essa falta no foco da pesquisa, né? Eu também vim de uma faculdade particular, sentindo essa dificuldade. E aí você fala da pesquisa como um atravessamento de quem você é, no seu modo de existir, né? Não só como uma produção quase automática de texto, mas de modo de existir de fato. E aí a gente vê isso refletido na sua prática atualmente, até quando você coloca de incluir uma disciplina, né, na faculdade onde você hoje exerce o papel docente, nas relações raciais, que é o que a gente está falando hoje mais cedo na aula, de uma forma de transformação social. A gente viu isso. Então, eu gostei muito da sua fala, né? É só um comentário de agradecimento mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, querida, a generosidade do seu comentário. Olha que legal, por exemplo, essa disciplina hoje, eu tô ministrando para a segunda turma, né, então é uma disciplina muito nova, né, e a gente criou um grupo de estudos, né, chama-se Grupo de Estudos Decolonialidade e Práticas de Extensão, e Extensão Universitária, né. E a ideia é que a gente possa justamente fazer essa conexão da universidade com a comunidade, né, investir também no estudo, numa qualificação teórica e fundamentada da nossa prática, mas voltada para a extensão universitária, e com a ideia de que a gente abra mais diálogo da universidade com a comunidade, né. E aí uma das questões, uma das pesquisas que a gente está elaborando, que já foi derivada dessa disciplina, é fazer uma investigação na própria universidade para ver quantos cursos possuem essa disciplina, né? No caso, a gente vai fazer o recorte vai ser uma iniciação científica, né? Mas vamos estudar, por exemplo, quantos cursos de saúde tem disciplina sobre relações étnico-raciais, gênero e classe no seu projeto pedagógico, né? E aí, se a gente, ao que tudo indica, parece que quase que nenhum tem, né? Então a gente vai propor, na verdade, um curso de extensão para esses alunos, em que nós vamos trazer pessoas da comunidade, do movimento social, para falar sobre as questões de saúde vinculadas ao seu grupo de pertencimento, né? Então já é um desdobramento direto dessa disciplina, que também busca trazer a comunidade para dentro, inverter a lógica da posição de saber, sabe? São coisas que é o que a gente tem, que é possível fazer em alguns aspectos da educação, assim, que tem sido super legal, os alunos têm se envolvido bastante, assim, com a proposta, sabe? Então são coisas interessantes de serem feitas, que eu vejo que a educação abre essa possibilidade, assim, sabe? E acho que outra coisa que foi fundamental para mim, assim, que acho que é uma marca também do meu jeito de ser professor, é que como eu comecei a dar aula muito cedo, né, eu literalmente
era da mesma idade das pessoas com quem eu estava dando aula, né? Eu tinha acabado de sair da universidade, eu não fiquei fora me formando um tempão, depois volto, né, de um percurso de glória para agora ensinar o que eu aprendi, né? Na verdade, eu estava sentado ali com eles, depois eu passei a ser professor deles. Então, isso me fez ficar sempre muito próximo dos alunos, né? E cultivar com eles uma relação muito horizontal sempre, né? Então, acho que isso também é uma coisa que eu carrego muito comigo, assim, que é muito importante, porque isso amplia a nossa capacidade de pensar, né? Os alunos a gente tem que parar de chamar de aluno, né, essa ideia de sem luz, né, alguém que não chega, que não tem nada, as pessoas têm coisas para dizer, a gente precisa, a estrutura do processo educativo que não comporta espaços de diálogo e de negociação de diferenças, né, mas esse é o caminho do enriquecimento da nossa perspectiva de mundo, né, a gente está hoje num nível de pragmatismo tão grande que os processos de verdadeiramente democráticos, que demandam, né, o contato, o tempo da relação com a diferença, eles estão cada vez mais escassos, né, e acho que quando a gente consegue encontrar brechas de fazer isso dentro da aula, dentro de grupos, a gente tem que investir nisso, porque saem coisas muito importantes, né? Não só em termos de conteúdo, mas saem também pessoas que podem passar a se perceber como capazes de contribuir, né? Não pessoas que estão ali porque tem que calar a boca e ficar ouvindo quem sabe dizer, né? Mas pessoas que têm condição de trazer coisas importantíssimas para o processo, né? E não no sentido de fazer a sua ideia valer, né? Mas de contribuir com o movimento de desenvolvimento do processo, né? Acho que isso é a possibilidade de participar e se perceber neste movimento é fundamental, né? Sair um pouco da coisa do ego, né? Não só egóico, mas de fazer parte mesmo, compor com a sua potência de vida a força social do qual você está se implicando, está se comprometendo ética e politicamente, né? Colocar o seu corpo a serviço de da introdução de um certo movimento no mundo, né? Eu acho que isso é importante e eu vejo que a educação tem muito espaço para isso, né? Desde que a gente subverta um pouco esse lugar mesmo de uma lógica muito de autoridade, muito hierárquica, né? Os alunos têm sim muita coisa legal para trazer, né? E é importante a gente criar e tentar sustentar os espaços de negociação necessários para que essas construções possam ir além, né, do que uma cabeça sozinha pode pensar. Mas, de novo, agradeço a generosidade do seu comentário. É isso? Então, né, já estamos, né, chegando nas 4 horas, né? Muito obrigado, Leandro. A gente não se conhecia ainda, né? Apesar de conhecer o teu texto lá no processo de escrita lá do artigo. Eu acho que eu cheguei a ver você. Você não é meio estranho, Vinícius. Eu acho que a gente já se encontrou, cara. Acho que eu vi você aqui em algum momento, assim. Ou o Alessandro já falou de você, porque a sua voz me é familiar, entende? Então acho que a gente já teve algum momento que eu ouvi você em algum lugar. Mas assim, né? Indiretamente a gente já se conheceu de alguma forma. Mas hoje, primeiro mesmo que, né, online, estamos aqui. Então, obrigado, né, por essa contribuição. Eu acho que é importante a gente ver, né, a história, né, de pessoas que já passaram por aquilo que a gente está passando, né, enquanto progressão acadêmica, né, enquanto um ambiente extremamente hegemônico e um tema marginal, né, passando com dificuldades próximas também, né, e também com orientação também muito próxima, né, que é exatamente essa proposta de essa atenção, né, de transformação, de fazer com que as pessoas possam viver melhor, né, dentro daquilo que a gente tem pesquisado, né, o nosso objeto de estudo, de investigação, né, o nosso horizonte ético-político colocado, né, é o mesmo, né, então, obrigado aí pela tua contribuição, né, e parabéns também, né, porque pelas dificuldades a gente sabe que não é fácil e se realizar nesse caminho é o grande sucesso, né? Se satisfazer também no meio disso tudo, né? Porque é muito comum a gente confundir realização, sucesso e satisfação com título, né? E na verdade não, né? O título é uma coisa e essa progressão em si, né? De realizar-se já é outra, né? Então, podem estar juntos, mas não necessariamente são a mesma coisa, né? Então, parabéns. Eu que agradeço aí o convite, né, e a disponibilidade de tempo de vocês ficarem 2 horas aí parando para ouvir a minha coisa sobre a minha vida, né,
Espero que, de alguma maneira, isso possa ter trazido algo útil, de fato, para vocês, né? Eu me coloco à disposição, o Alessandro tem meu contato, né? Para a gente se aproximar, né? Enfim, aqui em Sorocaba também, quando a gente poder abrir espaços de diálogo, né? Para vocês virem para cá, ocupar esse espaço na universidade, né? Eu sou responsável por essa disciplina aí, então já tem temas aí para a gente trabalhar, né? A gente trabalha, assim, categorias de raça, classe, gênero, interseccionalidade e ambiente, né? Então são os campos onde eu tenho procurado trazer pessoas para falar, então posso, né, dependendo das pesquisas que vocês estão fazendo aí, se quiserem, vamos manter contato, dá para vir, que agora está encerrando a disciplina, né, mas o ano que vem tem mais, então dá para chamar, abrir esse espaço de fala para vocês sem problema nenhum, né, para a gente fortalecer esse vínculo aí e dar visibilidade, né, para vocês como pesquisadores. Acho que é importante que as pessoas vejam, se reconheçam mesmo, sirvam de exemplo, né. Acho que eu estou totalmente aberto e será um prazer imenso recebê-los aqui. Quando a gente tiver evento também para vocês trazerem as pesquisas, geralmente no segundo semestre a gente tem jornada de psicologia, né? Podemos combinar alguma coisa, né? Se for mesmo online ou presencial, se tiverem condição de vir para cá, uma horinha, a Mari sabe que é relativamente pertinho, né? Vindo aí de São Paulo para cá, a gente pode combinar. Será um prazer receber vocês aqui, a gente vê o que é possível fazer, né? Mas vamos fazer isso acontecer, essa parceria, né? Dialogar, fortalecer esse tipo de grupo, esse tipo de iniciativa, que eu entendo que é também marcar uma posição ético-política dentro da universidade onde eu estou, né? Lá eu sou o único professor negro que está dentro do curso de colegiado de psicologia, então, hoje, por exemplo, no CAB, lá, né, que é um núcleo, a Mari também deve saber, lá dentro da Uniso está na mão de uma professora branca, de um outro professor lá de história que está meio fechado, assim, não tem tanta, a gente não está conseguindo tanta abertura, então... Oi? Que está na mão de uma professora branca, Ana Maria saiu? Parece que ela se aposentou. Assim, não tenho nada contra, né, a professora em si, né, imagine, eu conheço ela, a professora Tiffany é uma pessoa fantástica, mas do ponto de vista ético-político é um espaço, né, que podia ter outra referência, outra pessoa, né, ser instrumento para outro tipo de ações, enfim. E quem sabe, né, esse diálogo não fomenta algo da gente retomar, ocupar esse núcleo a partir de um outro lugar, né, sem necessariamente tirá-la de lá, mas fazer rodar algumas coisas a partir de lá, né, com essas referências que vocês estão desenvolvendo aí, que eu conheço por ter vindo daí também. Eu me proponho totalmente a ser esse elo, né, de trazer vocês para dentro, essa correia de transmissão aí, vamos dizer, desse movimento tão legal que vocês estão fazendo sobre essa discussão, né. Eu supervisiono estágios de psicologia da saúde na Uniso, e eu trabalho com um dispositivo clínico, né, de atenção, de promoção de saúde, baseado na ideia de criação, né, vinculando com raízes aí no trabalho da Nise da Silveira e tal. Eu trabalho com oficinas de crochê. Então eu faço oficinas de crochê dentro da universidade como um espaço de socialização, de troca e de desenvolvimento emocional para os alunos, né? Então, indiretamente, há alguma coisa relacionada aí, não sei, né? Preciso conhecer um pouco mais o conceito de bem viver dentro da universidade, mas acho que vejo uma possibilidade de algum diálogo aí, né, entre as propostas que vocês estão fazendo e algo que eu estou desenvolvendo na universidade. Então, podemos estreitar isso e, de repente, aprofundar essa troca aí para ver se há uma ressonância de pesquisa, né? E a gente, de repente, firmar uma parceria aí mesmo de investigação e troca mais institucionalizada aí sobre essa temática, né? Já faz mais ou menos 2 anos que eu trabalho com esse tipo de intervenção, e agora eu estou fazendo isso dentro da universidade, tem ganhado visibilidade o trabalho, né? Depois posso falar em outra oportunidade um pouco mais sobre isso com vocês, mas acho que é um caminho possível de apostar na arte, né, e nos dispositivos grupais como espaços aí de troca e de ressignificação dessas questões, vinculando a dimensão da saúde. Perfeito. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela tarde maravilhosa, pela atenção aí de todos de vocês, tá? Espero que tenha sido produtivo, tão produtivo para vocês como foi para mim, tá? E que esse seja o primeiro de vários outros diálogos. Tá bom? Bom, obrigado, galera. Tchau, pessoal. Até.